Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje, dia 24 de outubro de 2025, estamos aqui reunidos mais uma vez para encerrar a nossa semana, sexta-feira, e iniciar o nosso dia com a conversa fraterna. Bom dia, Neide, bom dia, Fafá, bom dia, Sheila. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 143 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo de hoje tem como título Ao Clarão da Verdade. Bom dia, Ana Betisa, bem-vinda. A mensagem é de Paulo em sua epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 8. Curiosas está... Agora a mensagem de Emmanuel. Ô Sheila, que bom, aproveita. Então eu vou repetir a mensagem, o fragmento da carta, e vou entrar na reflexão de Emmanuel. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Mensagem de Emmanuel. Curiosas estatísticas mencionam aproximadamente as cotas de tempo que a criatura humana despende com a vigília e com o sono, com o trabalho e com o entretenimento. Muito importante para cada um de nós, porém, um balanço pessoal, de quando em quando, acerca das horas gastas com lamentações prejudiciais. Óbvio que quase todos nós atravessamos obscuros labirintos antes de atingirmos adequado roteiro espiritual. Em múltiplas circunstâncias, erros e enganos povoaram-nos a mente com remorsos e arrependimentos tardios. Isso, todavia, não justifica choroso estanque. Motorista sensato não larga um carro atravancando a pista, porque haja perdido os freios ou sofrido desajustes. O desleixo deporia contra ele, acrescendo-se ainda a circunstância de criar, com isso, perigoso empeço ao trânsito. É possível tenhamos estado em trevas até ontem. Provavelmente quedas temerosas ter-nos-ão assinalado experiências transcorridas. Achávamos-nos, contudo, na condição do viajor que jornadeia circulado de sombras, tropeçando aqui e além, sem o preciso discernimento. Hoje, no entanto, que tudo se faz claro em derredor, fujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos através de queixas e recriminações que complicam e desajudam, ao invés de simplificar e auxiliar. Assevera Paulo refletidamente, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Raras pessoas conseguirão afirmar que desconhecem as tentações e os riscos do nevoeiro, mas todos nós, presentemente transformados ao clarão da verdade, podemos caminhar, trilhar adiante, renascidos na alvorada do conhecimento superior para o trabalho da luz. Então, meus amigos, essa mensagem é bem profunda na minha concepção. Eu entendi o que Emmanuel quis nos colocar e realmente confesso que ficar aqui meia hora falando é até pouco. E hoje eu tenho um compromisso um pouco mais cedo, vou precisar até não me alongar muito. Mas vamos lá. Ao clarão da verdade. Deixa eu só dar um bom dia a Rosa, bom dia a Regina e a todos os demais que entraram enquanto eu estava lendo. Verônica também acaba de entrar. Ao clarão da verdade. Emmanuel pega um fragmento de uma carta de Paulo ao povo de Éfeso e diz, porque em outro tempo éreis trevas, ou seja, nós estávamos das trevas, nós estávamos vivendo numa fase de barbárie da nossa própria existência, contra nossos próprios irmãos, em guerras, sem o farol iluminativo da moral e da evolução que nos representa, que é representado pelo Evangelho de Jesus. Então ele diz, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Por quê? A partir do momento em que Jesus vem ao mundo, nos traz o seu Evangelho,
nos traz esse farol de luz que nos mostra um caminho certo a seguir. A partir desse momento, nós encontramos nessa doutrina o consolo e o conhecimento necessários para a nossa transformação, dessa transformação, ele diz aqui que nós passamos a ser luz. Por quê? Passamos a nos direcionar para um caminho de plenitude, de evolução, né? E aí ele nos convoca a andarmos como filhos da luz. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem a palavra bonita, a palavra dada, que é o Evangelho, que é nada mais do que a lei de Deus, verbalizada, materializada, né? Jesus é o verbo. E a gente conhece muitas vezes a palavra, mas a gente não aplica na nossa vida. As nossas atitudes são contraditórias com aquilo que está escrito ali. Se você quer dizer para mim, eu sou cristão, se você quer ser cristão, você tem que seguir o exemplo do Cristo. E é dificílimo. Nenhum de nós aqui certamente consegue. Mas o fato de nós ainda sermos imperfeitos e não conseguirmos, não pode nos desanimar. Nós precisamos exercitar isso dia a dia. Eis uma das finalidades da reencarnação, ou se não a mais importante, que é o nosso progresso. E aí, aí vem Emmanuel e nos remete ao nosso passado, a um processo evolutivo natural, segundo a doutrina espírita. Se você não for espírita, não precisa crer no que eu estou falando, entender dessa maneira, mas nós espíritas que somos reencarnacionistas, acreditamos que temos sempre uma oportunidade nova, e já tivemos várias no passado, que a finalidade de princípio era o nosso progresso. Naquela época em que eu ainda estava vivendo nas trevas, entre aspas, da ignorância, eu cometia delitos, eu cometia crimes, eu cometia atitudes, eu tinha atos e atitudes que eram contrárias a esse processo evolutivo. Fazer o mal, maltratar o outro, roubar, pilhar, adulterar, ser egoísta, ser vaidoso em excesso, ser orgulhoso. O que o orgulho me traz como mazela moral, o que o egoísmo me traz como mazela moral. Houve tempo em que as pessoas caminhavam pela rua e não olhavam para o lado, com uma pessoa passando fome, passando necessidade. Hoje nós não conseguimos mais. Hoje a dor do outro nos impacta a ponto de nos transformar, de nos tirar da nossa zona de conforto e irmos na direção dele. Isso não quer dizer que eu seja melhor, que eu seja bom, está muito longe de ser bom. Mas já é o caminho que eu tenho que trilhar, que eu já estou trilhando para esse processo evolutivo bacana. Só que ainda há percalços. Eu ainda tenho quedas, tive várias anteriores, tenho atualmente, terei ainda na frente, porque estou no processo. Mas essas quedas não podem me desanimar na continuidade. E eu preciso, com cada uma delas, perceber aonde eu falho, aonde eu sou falho, onde eu tenho fraquezas e combater. Curiosas estatísticas mencionam aproximadamente as cotas de tempo que a criatura humana despende com a vigília, com o sono, com o trabalho e com o entretenimento. Ele já começa aqui me dizendo, puxa vida, você diz que não tem condições de fazer as coisas do bem, mas você tem tempo para dormir, para trabalhar, para entretenimento, mas você só não encontra tempo para ir lá naquela igreja, naquela estação social, naquele centro espírita, fazer o seu encontro com Deus para o seu progresso pessoal e moral, e também fazer o seu trabalho, a sua obra, para contribuir para reduzir a dor alheia. Muito importante para cada um de nós, porém, um balanço pessoal, de quando em quando, acerca das horas gastas com lamentações prejudiciais. Aí ele vai para outro aspecto também, fala, você, enquanto está lamentando a vida, está deixando de agir para transformar. Se eu não estou satisfeito com o meu emprego, eu tenho que procurar uma modificação, uma transformação. Só um minutinho, César, deixa aberto quando você sair, porque o pedreiro vai chegar. Só deixa aberto. Então, quanto tempo eu gasto com as minhas lamentações, quando eu posso agir na direção de uma mudança, de uma transformação, se eu não estou satisfeito com o meu emprego?
eu que resolva isso. De que maneira? Eu sei que a vida não é simples assim, que a gente precisa trabalhar, mas faz um curso, faz uma outra coisa, fica atento às oportunidades que a vida vai te oferecer, e isso vai mudar, isso vai melhorar. O que eu não posso é ficar parado, estagnado, somente reclamando. Óbvio que quase todos nós atravessamos obscuros labirintos antes de atingirmos adequado roteiro espiritual. Sim, porque somos ainda simples ignorantes, estamos num processo evolutivo, e esse processo evolutivo nos compele a observar por que a gente também percebe claramente que a gente errou. Porque a gente progrediu. Em outra época, eu matava e achava que era certo matar. Hoje eu já não mato mais. Em outra época, eu encontrava isso aqui no meio do caminho e achava que está perdido, ou então tirava de um irmão e carregava para mim, porque deu mole, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, e por aí vai. Tirar mesmo do outro e guardar, e achava que era natural, me dei bem. Hoje eu já não consigo fazer mais isso. Mas se eu não consigo fazer mais isso, é porque eu progredi e entendi que essa conduta não é adequada a mim e não cabe mais para mim. Agora, principalmente, quando eu encontro um manancial de reflexões, informações e orientações chamado Evangelho, que me conduz, que me compele, que me obriga a pensar. Porque se eu quero ser cristão, eu não posso querer matar. Se eu quero ser cristão, eu não posso querer pena de morte. Se eu quero ser cristão, eu tenho que respeitar o próximo, eu tenho que procurar amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que ter indulgência, eu tenho que combater meus preconceitos. Olha quanta coisa para fazer se você quer ser cristão. Motorista sensato no lago, olha só, em múltiplas circunstâncias, erros e enganos povoam-nos a mente, com remorsos e arrependimentos, que Emmanuel fala tardios. Por quê? Se eu cometi um ato aos 20 anos, que eu não posso voltar no tempo para transformar, está concretizado. Não adianta eu ficar com remorso, remoendo arrependimentos tardios. O que eu tenho que fazer é ser ativo nesse momento e tentar compensar aquilo que eu lesei de alguma maneira. Não fazer novamente, obviamente, mas também tentar de alguma forma, já que a minha consciência me obriga a voltar nesse passado, tentar encontrar, né, ainda naquelas circunstâncias, se eu puder chegar próximo daqueles que eu lesei e tentar recompensá-los. Aí eu estou começando a ter uma atitude ativa. O que adianta eu ficar só me lamentando? Um motorista sensato, porque o carro quebrou, não vai largar o carro no meio da rua e ir embora. Ele vai resolver o problema. Ele vai chamar um reboque, fazer alguma coisa, tirar o carro dali, para não prejudicar nem o próprio carro e o patrimônio a ele mesmo, como também o próximo. Você imagina se eu largo o meu carro no meio da Avenida Brasil, eu cometo um caos, e as pessoas que estão caminhando por ali não têm culpa disso. Eu tenho que ter consideração com as pessoas, eu tenho que ter respeito, tenho que ter ética, eu tenho que ter conduta adequada. Existe um código de trânsito que decide que conduta o motorista tem que tomar numa hora dessa. O meu carro enguiça no meio da rua, eu tenho que botar um triângulo a tantos metros de distância, está na lei. Quem é motorista sabe disso. Tentar fazer um alerta para as pessoas saberem que você está ali parado, ligar para alguém, tentar resolver a questão, tirar o carro dali, levar para um concerto e desobstruir a pista para que ela possa estar livre para todos passar, senão passa a ser um entrave. Provavelmente quedas temerosas ter-nos-ão assinalado experiências transcorridas. Ponto final. Todos nós progredimos, fomos criados simples e ignorantes, passamos por vários momentos e certamente erramos e acertamos. Achávamos, contudo, na condição do viajor que jornadeia circulado de sombras, tropeçando aqui e ali sem o preciso discernimento. Naquela época que eu cometi essas falhas, eu não tinha discernimento ainda. Eu estava caminhando junto com as sombras da ignorância. Hoje, no entanto, que tudo se faz claro em derredor, através da luz que o Evangelho nos traz, a candeia sobre o alqueire, que é Jesus nas nossas vidas, fujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos,
através de queixas e recriminações que complicam e desajustam, ao invés de simplificar e auxiliar. Então, em vez de você gastar energia com as lamentações, com as reclamações, com o desânimo, haja, modifica, se transforma, procura uma leitura que te dê uma edificação, que te dê uma força para você poder começar seu dia. Olha a sua volta, veja o que é lindo. Não veja só o que é triste, veja o que é bonito. Olha o sol, olha a vida, olha as pessoas, olha o seu passado e veja quantas conquistas você já teve. E te anima com as tuas vitórias. Caminha na direção desse progresso, resolvendo os problemas, não se lamentando. Para encerrar, ontem na palestra que a gente teve aqui na nossa casa, a Karina falou daquela passagem de Jesus, vós sois luz. E aí ela estava falando, né, trazendo para a gente uma reflexão sobre o que é ser luz, sobre o sal da terra, o que Jesus quis dizer quando ele nos intitula, vós sois o sal da terra. O que é o sal para aquele povo, naquele momento, né, naquela circunstância da sociedade daquela época? O sal era o tempero. O sal temperava o pão. O sal até garantia também a preservação da carne, mas a intenção maior é o sal ser o tempero. E tem um momento que ela traz uma frase de Emmanuel que eu fiquei muito impactado. Eu vou procurar, vou até pedir a ela para saber onde está escrito, qual é a fonte, que eu quero ler o texto todo. Que ele fala: a luz, para ser luz, ela precisa penetrar na treva para se fazer luz. Olha que frase, é mais ou menos isso, estou falando nas minhas palavras, que a luz, para ter a finalidade dela e para ela saber que ela é luz, ela precisa penetrar a treva para dissipar a escuridão. E é o que acontece no nosso processo evolutivo. A gente está ali na escuridão da treva da ignorância. Vem o conhecimento, que é a luz, e nos ilumina. Mas eu só vou ter acesso a essa luz, esse conhecimento, se ele penetrar primeiro na minha treva, para me aclarar. E esse processo é doloroso muitas vezes, porque nos coloca de frente do espelho, vendo o nosso próprio reflexo, as nossas imperfeições. Somos imperfeitos. Nossos filhos não são perfeitos, nossos maridos, nossas esposas, nossos pais, nossas mães são seres imperfeitos a caminho de um processo de progresso. É a treva. Mas para que nós consigamos entender esse processo, a luz tem que chegar. Mas quando ela chega, antes dela chegar e só ser luz, ela dissipa a minha treva. E esse dissipar da treva é o processo evolutivo. Olha que fantástico. E entendendo isso, eu me perdoo. Auto-perdão. Auto-perdão é fundamental. Não com irresponsabilidade. Não é para esquecer a física que se dane, não. Auto-perdão está relacionado também à conquista da sua consciência limpa, que é quitar o débito que você adquiriu ao você fazer algo de ruim ao outro. Eu me perdoo. O que eu posso fazer se eu ferir a Marúcia? Eu feri. Estou errado. Vou me perdoar, senão eu não consigo caminhar. Mas eu também vou lá, vou pedir perdão, vou conversar, vou tentar resgatar, vou recompensar de alguma maneira. Isso é a luz entrando em mim. Isso é o Evangelho de Jesus se fazendo vivo nas minhas atitudes. O que adianta eu ser cristão se eu só disser que eu sou cristão da boca para fora? É do coração. Porque dessa forma muitos foram considerados por Jesus sepulcros caiados. O que é isso? Por fora bela viola, por dentro pão borolento. Aparência impecável, porém por dentro cheio de podridão. E aí a gente não vai conseguir processo evolutivo, porque a gente tem que entender que a treva, a escuridão da ignorância está dentro de nós, ela precisa ser dissipada pela luz. E essa luz chegar significa um processo enorme. Eu tenho que abrir o coração, eu tenho que querer, eu tenho que aceitar que sou imperfeito, eu tenho que buscar essa luz. E esse processo, o Evangelho me ajuda a realizar. É só eu ir lá procurar
as máximas morais do Cristo e aplicar. Muito bem, meus amigos, ficamos por aqui. Eu tenho daqui a pouco um encontro, daqui a pouco eu vou encontrar a Marúcia, nós vamos lá na Fundição Progresso pegar as doações para montar cestas básicas para os nossos irmãos em situação de vulnerabilidade, pessoas realmente necessitadas de um prato de comida, um pouquinho mais do que nós. E hoje a nossa missão é essa. Eu vou agora abrir aqui um minuto de sabedoria. Olha só, gente, Carlos Torres Pastorino, abri aleatoriamente, nada é por acaso, a gente tem que acreditar nisso. Capítulo 133. Não se queixe do mundo, o mundo não é mau, os homens é que ainda não conseguiram ser bons, mas da lama imunda nasce a pureza dos lírios. Lama imunda, escuridão, treva, ignorância, pureza dos lírios, luz, conhecimento, evolução. E também daquilo que nos parece mal e impuro pode surgir luz, a luz mais sublime. Repare que a luz não se suja, mesmo quando é refletida pelo pântano. Ela vai lá. Procure ter apenas pensamentos bons, porque eles não serão maculados, nem mesmo quando refletidos em ambientes menos puros. A luz vai lá na escuridão, dissipa a treva e não se contamina com ela. Que nós possamos ser luzes em nossas vidas, que nós possamos ser luz na vida do outro, na vida dos amigos, dos familiares, dos parentes, que nós possamos fazer alguma coisa por isso. Bora ser luz, é isso aí. Um ótimo fim de semana a todos. Seu Luiz, bom dia. Rosa, querida, também. Beijo no coração. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Um ótimo dia, um ótimo fim de semana. Paz e bem. E até a próxima.